Olá, eu sou Carol Olival, sou Outreach Community Director da Full Sail University. Trabalho para a Full Sail University, mas sou brasileira e moro aqui no Brasil. E a gente vai fazer hoje um webinar sobre Transmedia Marketing e Transmedia Storytelling. Esse webinar está sendo feito no Zoom, e aí vocês vão ver que eu vou alternar bastante entre a minha tela, um PowerPoint e alguns vídeos que eu vou trazer para a gente poder ilustrar melhor essa história do que é transmídia, do que é transmídia storytelling e do que é transmídia marketing. Antes da gente começar a falar sobre isso, sobre transmídia, eu vou só contextualizar o que é a Full Sail e por que a gente fala sobre transmídia, né? Com que propriedade a gente fala sobre esse assunto de transmedia marketing e transmedia storytelling. Então, vou começar já passando um vídeo para vocês, que é um vídeo de 1 minuto, que conta a história, um pouquinho do que é a Full Sail, da nossa visão de educação e de como é estar dentro do campus da Full Sail, estudando alguns dos programas da Full Sail. A Full Sail é uma universidade americana, localizada em Winter Park, que é um bairro ali de Orlando, na Flórida, e a gente tem a maior parte dos nossos programas no campus, e um pedaço grande deles também online. Os programas são de graduação e pós-graduação. Vou passar esse vídeo para vocês e daí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas carreiras em que a gente tem formação e a relação delas com transmídia. Vou compartilhar aqui então minha tela no YouTube para a gente poder assistir esse vídeo da Full Sail. Bacana, né? Dá para ter uma visão bem legal do que é o campus da Full Sail e do nosso modelo, do que a gente acredita de modelo de educação, porque todos esses espaços que vocês viram aí são espaços de salas de aula da Full Sail, são laboratórios, são auditórios, são venues, né? Essa foto mesmo aqui que a gente está abrindo a palestra é uma foto da entrada do campus da Full Sail, que é uma cidade universitária que a gente tem lá em Orlando, e a gente conta com 4 live venues, que são espaços para eventos que acontecem com os alunos produzindo. No ano passado a gente inaugurou o Fortress, que é a primeira maior arena para jogos eletrônicos em colegiado americano, fica lá no nosso campus, e os nossos alunos têm a alegria de poder fazer eventos dentro do Fortress. Então vamos lá, essa é uma foto de uma turma nossa numa aula de cinema, e é um exemplo bem legal do que é educação para a gente, né? Esses alunos, essas pessoas que estão aí, são alunos numa aula de cinema, com os equipamentos, fazendo um filme. A gente acredita nessa educação hands-on, em que a gente põe a mão na massa e cria. Nossa educação é todinha baseada em aprendizagem por projeto. O que quer dizer que, ao invés de ser testado com provas e tal, é lógico que a gente tem alguns testes, mas a avaliação é majoritariamente feita por projeto, na execução de projetos. Hoje a gente tem quase 90 programas diferentes, né? Mais de 80 programas entre graduações e pós-graduações no campus e online. A gente fica em Winter Park, como eu comentei com vocês, que é um bairro de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. As nossas graduações e pós-graduações são todas imersivas, o que quer dizer que é o mesmo conteúdo de uma graduação ou de uma pós convencional, né? A graduação de 4 anos, a pós de 2 anos, só que como na Full Sail ela é feita de forma imersiva, os alunos finalizam em metade do tempo. Então, a nossa graduação é entregue em
2 anos e a nossa pós-graduação é entregue em 1 ano, com uma média de estudo aí diário de 8 horas por dia. A gente se enxerga muito dentro desses mercados do entretenimento, mídia, artes e tecnologia, e a gente fez 40 anos de experiência no ano passado, então já é bastante conhecimento de mercado, muitos alunos formados, muitos profissionais trabalhando nas grandes empresas de entretenimento, mídia e artes e tecnologia do mundo. Por conta disso, a gente se sente muito à vontade para falar de transmídia storytelling, transmídia marketing. A gente forma profissionais para a indústria da economia criativa, e a nossa forma de entender a economia criativa é dividindo essa área em 8 grandes carreiras, né? Carreiras dentro da área de arte e design, dentro de business, que é como financiar, como capitalizar, como fazer esses projetos todos rentabilizarem. As áreas de film and television, que são as áreas que produzem audiovisual, né? As áreas de game, as áreas de mídia e comunicações, que está dentro do que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar de transmídia como estratégia de comunicação e estratégia de marketing, área de música e gravação, a área de esportes e a área de tecnologia, que dá suporte para todas as áreas, né? Assim como a área de negócios viabiliza financeiramente todas as áreas, a área de tecnologia dá suporte de tecnologia, de soluções tecnológicas para todas essas áreas. Muito bem, vamos falar então sobre a nossa conversa de transmídia marketing e transmídia storytelling. A gente vai começar, primeiro de tudo, definindo o que é transmídia. Transmídia é passar uma mensagem, comunicar uma mensagem de forma segmentada, dividindo essa mensagem em várias plataformas. Então, é importante a gente primeiro definir o que é transmídia, e para definir o que é transmídia, a gente precisa definir o que é uma plataforma. Quando a gente fala de plataforma, a gente está falando de lugares em que a mensagem vai ser segmentada e vai ser passada para a nossa audiência, e é muito importante a gente frisar que essas plataformas, elas são definidas por nós, e nós podemos definir plataformas de mundo real ou plataformas digitais do mundo virtual. Eu listei algumas aqui, mas nós é que definimos o que vai ser uma plataforma no nosso projeto de transmídia. Então, quando a gente define uma plataforma real, a gente pode falar de mídia impressa, de TV, de encontros de pessoas, a gente pode falar de um comunicado feito no rádio, de uma entrevista dada num programa de rádio, né, considerando o rádio como uma plataforma. A gente pode falar de flash mobs. Então, a gente está falando de lugares que a gente consegue enxergar, tocar, né, participar presencialmente no mundo real. Quando a gente fala de plataforma digital ou virtual, daí eu listei algumas aqui que eu acho que são de caras que vêm na nossa cabeça quando a gente fala de transmídia, né? Uma mensagem, uma campanha de texto de SMS, o SMS pode ser considerado uma plataforma digital ou virtual. Todas as plataformas de redes sociais, uma campanha de disparo de e-mail, websites, landing pages, hot pages, todos esses endereços eletrônicos, né, digitais, eles também podem ser plataformas de transmídia. Então, o que é importante quando a gente vai falar de transmídia? A gente ter claro que quando a gente faz transmídia, a gente está contando uma história, passando um conteúdo fragmentado por diferentes plataformas que nós determinamos quais vão ser. Então, transmídia não é, e talvez seja mais fácil a gente lembrar dessa definição do que não é transmídia. Transmídia não é pegar o mesmo conteúdo e replicar em várias redes sociais. Isso é simplesmente replicar o seu conteúdo. Não existe o trans. No caso do transmídia, você tem uma linha básica de história, e essa linha vai ser cortada em diversas mensagens, diversos pedacinhos diferentes dessa história, e cada pedacinho vai ser comunicado numa dessas plataformas. E daí, a grande sacada do transmídia é que você vai poder dizer para onde você quer que a sua audiência vá. Porque você vai contar um pedacinho da sua história, vamos supor
você vai você vai lançar um website, aí você vai lançar a sua história, o seu produto, o seu serviço, né? O conteúdo que você quer colocar dentro dessa sua campanha transmídia. No seu website, de repente, você vai ter um evento VIP só para os 100 primeiros convidados que preencherem lá um determinado cadastro ou enviarem alguma coisa para você. Enfim, você vai ter uma ação de ativação que a sua audiência vai ter que correr para preencher, porque esses 100 primeiros vão poder participar desse encontro presencial num restaurante. O seu restaurante é uma outra plataforma. Nesse restaurante, de repente, vai ter uma performance com um artista, com um cantor ou com um pintor que vai fazer uma tela ali ao vivo, que está conectada com a tua marca, com a tua história que você está contando, e daí fotos dessa tela vão ser divulgadas na sua conta do Instagram. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando conteúdo básico num site, a gente está chamando algumas pessoas para um evento presencial e aí a gente está fazendo acontecer alguma coisa especial nesse evento presencial que vai gerar um conteúdo que está numa plataforma de rede social. O que a gente quer com isso? Que os nossos fãs nos persigam por essas plataformas todas, que os nossos fãs estejam tão engajados que eles queiram estar em contato conosco por várias plataformas diferentes. E aí a ideia principal do Transmídia é: quem só entrou no site não vai ver a foto da obra que foi produzida pelo artista no encontro presencial. Quem for no encontro presencial e não entrar no Instagram, não vai conseguir ver alguma ação que você está montando ali com a foto da obra que foi feita no encontro. Então você segmenta, você vai contar, você vai ter uma linha geral de história, né? E isso da consistência da sua história é muito importante. Você vai ter uma linha de história, mas você vai fragmentar essa contação de história em plataformas diferentes, de forma que a sua audiência esteja disposta, interessada, engajada, a ponto de querer te seguir por todas elas. Isso é o transmídia. Então vamos lembrar que não é transmídia quando você simplesmente faz um comercial e publica e põe na TV, põe em rede social, põe nas salas de cinema para antes do filme aparecer, o seu comercial está lá. Isso não é transmídia, você não contou uma história diferente em cada plataforma. Se você contar um pedacinho diferente da sua história em cada plataforma, daí você está fazendo transmídia. Então, nesse momento, eu vou passar um vídeo para vocês que está em inglês, que fala do que é transmídia. E aí ela vai falar disso, né? De ações coordenadas acontecendo em locais diferentes, que podem ser do mundo real ou não. E aí no finalzinho do filme ela cita dois projetos que são muito bacanas para exemplificar transmídia, que é o Cloverfield, o filme, e o Star Wars como franquia. Então vou passar para vocês e daí a gente já volta para falar mais um pouquinho sobre transmídia. Transmedia storytelling is the art of conveying messages, themes, or storylines to a mass audience through the artful and well-planned use of multiple media platforms. Your movie, television show, video game, or novel has a rich story and immersive world, but how do you maximize its value? You have a new product or brand, but how can you engage consumers in a way that intrigues, educates, and builds fantastic loyalty? It all starts with story. But in today's interconnected world, the story has the potential to start in one medium and flow into another. Bulletins about the approach of a mysterious sea creature are found throughout the internet months before the release of Cloverfield. A new generation of Star Wars fans, hungry for clues about their favorite Clone Wars cartoon characters, thrilled to the discovery of their fates while watching the original trilogy. Girls who adore the Tinkerbell DVD can then follow their favorite characters after journeying into the wider world of the Disney fairies novels. Most of us flow naturally from one medium to the next. Unfortunately, most of our content doesn't. Instead, the stories are repurposed and repeated. They do not expand the franchise, nor do they build brand equity. With transmedia, each part of the story is unique and plays to the strengths of the medium.
The result is a new kind of narrative where story flows across each platform, forming a rich narrative tapestry that manifests in an array of products and multiple revenue streams. The audience is both validated and celebrated for participating in the story world through the medium of their choice. Então, aí dá para a gente ver o discurso, né, esse vídeo mostra muito a importância das diferentes plataformas e ela fala bastante também da necessidade de incluir a sua audiência como parte viva da história que você vai contar. Ela diz também que uma das maiores dificuldades das marcas que tentam fazer o transmídia é não entender essa necessidade de contar histórias diferentes. Isso constrói o valor da marca, isso agrega valor à marca. Quando você tem uma audiência que se conecta por diversas plataformas, porque a riqueza do material que você produz em cada uma dessas plataformas vale a pena o tempo, o trabalho e a dedicação que a sua audiência vai precisar ter para seguir a sua marca ou a sua história. Muito bem, então vamos voltar lá para a nossa apresentação de transmídia, aqui para o nosso PowerPoint. E aí vamos lembrar, então, que as plataformas podem ser físicas, né, de mundo real, ou podem ser digital. Uma boa campanha transmídia engloba todas, não todas essas necessariamente que estão aqui, mas engloba uma quantidade rica, um volume razoável de plataformas com histórias e contextos diferentes acontecendo em todas elas. Por que a gente fala de storytelling dentro do transmídia? Porque o storytelling é um conceito que está muito ligado ao ser humano, não é? Ao coração do ser humano, ao que o ser humano é. A gente fala, quando a gente está contando uma história, a gente fala de ativar a nossa criatividade, o nosso senso, o nosso inconsciente coletivo, no sentido de participar, relembrar, se sentir revivendo, tendo a experiência dos nossos antepassados, quando a gente fala de histórias mesmo, né? Quando a gente assiste aqueles filmes épicos, o que a gente está fazendo? A gente está revendo história, reaprendendo história, revisitando aquilo que aconteceu com a humanidade e tentando ter um pouquinho do gosto do que seria aquela época, de como teria sido ter vivido a experiência daquela história que está sendo contada. Se a gente pensar desde criança, né, o que segura uma criança sentadinha, quietinha numa cadeira? Um filme bacana, um desenho, né, uma animação, ou alguém contando uma história para essa criança. É altamente engajador a gente poder ouvir uma história e ficar imaginando o que vai acontecer e se projetar na história. E geralmente a gente tem a nossa opinião sobre o personagem da história, a gente se enxerga nesse personagem de uma forma ou de outra, né? Ah, eu faria como ele, eu não faria como ele. Poxa, se eu pudesse ajudar esse personagem, nossa, que personagem horrível. O Brasil é muito famoso pelas novelas, né? E o que tem na novela? A gente se enxerga nas personagens nas novelas. E as novelas no Brasil, inclusive por muito tempo, até hoje, a gente tem agora um certo desvio na audiência, né? Porque existe uma mudança nos hábitos de consumo. A gente não quer ver a gente não quer ter que ligar a televisão na hora que a gente sabe que o programa começa. A gente quer que o programa comece na hora que a gente quer ligar a televisão. Então, por isso a audiência das novelas está naturalmente caindo por uma questão de programação, né? Da grade programática. A gente hoje não quer mais que o horário seja determinado pela plataforma. Nós queremos determinar o horário, mas a gente assiste muito Netflix, que é o quê? Contação de história na forma de filmes e seriados. Então, isso do storytelling é extremamente poderoso para engajar. E aí fica muito fácil, né? Se a gente pensar assim, o que chama mais a nossa atenção como consumidores? Se você enxergar, se você assistir a propaganda de um tênis que vai contar sobre o modelo do tênis, o impacto que ele dá no seu joelho, que ele dá menos impacto, porque os materiais são novos, uma nova tecnologia e tal. Tudo isso é interessante, mas não é super cativador e engajador. Vai pegar uma determinada quantidade de público
que já está conectado com aquele tênis, né? Que precisa do tênis, ou que é um amante da marca, que corre, que precisa de um tênis, que sabe realmente o impacto que o corpo humano vai ter se correr com o tênis errado e tal, que é uma parcela muito pequena da população. Agora, se você olhar o seu tênis, né, que você quer anunciar, que é o objeto da sua história, né? Se você olhar esse tênis, pensar nas características desse tênis e anunciar as características desse tênis através da história de um personagem, esse storytelling vai engajar. A gente vai engajar muito mais com a história do menino que, porque ganhou um tênis, conseguiu fazer uma corrida de rua e conseguiu sair em primeiro lugar e conseguiu um prêmio que ele acabou usando para, sei lá, comprar uma casa para a mãe ou comprar um carro para o pai. Essas histórias engajam, né? A gente tem exemplos delas acontecendo o tempo todo na televisão e na internet. Então, por que trazer o storytelling para o transmídia? Porque não tem como você conseguir realmente cativar a atenção de uma audiência se você não estiver contando uma história. O que engaja, o poder é da história. E o transmídia é só a divisão dessa história em plataformas, é a técnica de como usar isso para prender a sua audiência para você. Então, o que é storytelling? É simplesmente a atividade de contar histórias. Quando você monta uma história, você está fazendo um storytelling. E aí, quando você usa esse storytelling dividido em vários fragmentos, publicados em várias plataformas diferentes ou acontecendo em várias plataformas diferentes, daí você está fazendo transmídia storytelling. E onde entra o marketing nisso? O marketing é a atividade ou conjunto de instituições que é responsável por criar, comunicar, entregar e fazer ofertas que tenham valor, que tenham sentido, né, para os clientes, para os parceiros da empresa ou até no âmbito maior para a própria sociedade. Então, quem faz marketing tem como objetivo conseguir anunciar produtos ou serviços de uma forma que o público sinta valor naquele produto ou naquele serviço. De onde saiu o transmídia marketing? Se você realmente quiser elevar o valor percebido da sua marca, você precisa criar uma audiência que te siga, que não seja seu cliente, que seja seu fã, né? É diferente você ter clientes e você ter fãs. O fã torce por você, ele te acompanha, ele sabe a sua história, ele preza pela sua história, ele reconta a sua história, ele mantém a sua história viva. Então, várias marcas aí que a gente conhece fazem isso muito bem, né? Quando você consegue criar um slogan que passa a ser conhecido pelo mercado e ser usado em situações fora da situação específica da sua marca, isso é um super indicativo de que essa marca está indo bem e tem um valor alto. A Nike, por exemplo, com o Just Do It, com todas as campanhas em que elas personificam o atleta, e o tênis é um detalhe desse atleta, né? A história é a história do atleta, não é a história do tênis. Você está interessado no atleta. Mas se você comprar o tênis, você consegue se sentir um pouquinho mais perto daquele atleta. E esse é o conceito do transmídia marketing, é você criar uma história, vender um produto ou serviço através daquela história, então pegar carona numa história para oferecer produtos ou serviços, e aí fazer isso de forma fragmentada em várias plataformas. A gente vai ver agora alguns modelos de marcas que a gente conhece, que são comuns para a gente, para poder trazer isso do que é transmídia mais perto do nosso horizonte, para ficar mais tangível. Então, a gente trouxe algumas marcas aqui. Antes da gente falar das marcas, uma última consideração que eu gostaria de fazer é só da gente lembrar que quando a gente fala de plataforma de rede social, se a gente vai considerar essas plataformas de rede social como plataformas para a nossa história transmídia ou para o nosso marketing transmídia, é muito importante a gente lembrar que cada plataforma tem um sentido diferente, né? Tem um motivo diferente para existir, tem uma mídia diferente que funciona. Então, vamos imaginar que no nosso projeto Transmídia, a gente vai usar todas essas que estão aí na tela, eu só listei algumas, né? Então, a gente tem desde plataformas de mundo real, como livros, filmes, parques temáticos, né? Disney, Universal, televisão, até plataformas mesmo de rede social, como o Instagram, Pinterest, o LinkedIn, o TikTok. Como é que a gente vai definir que parte da história a gente vai contar em cada uma dessas plataformas?
quase que a própria plataforma é que vai indicar para a gente o que é que vale a pena publicar nela. Porque se você, para você fazer o melhor uso da plataforma, você tem que se adaptar à mídia que funciona. Então, fica mais fácil você adaptar a sua história, você cortar os pedacinhos da sua história depois que você determinou as plataformas e o que tipo de material funciona para cada plataforma. Então, esse slide mostra bem, né, um viés, para que estou aqui de cada uma dessas plataformas. Não adianta você querer contar uma história no Pinterest, porque ele é uma plataforma de mostrar, né? É show me, é foto. Então você tem que conseguir contar a sua história através de fotos. Quando você fala do Face, o Face ainda é muito famoso pela quantidade de likes que ele gera. Você consegue colocar vídeo, você consegue colocar foto, você consegue colocar texto, mas qual é a função do Face? Engajar através do like. E por aí vai, cada uma das plataformas tem o seu motivo de existir. E para a gente conseguir segmentar bem a nossa história, é importante a gente entender qual é o motivo dessa plataforma existir, para a gente conseguir contar o pedacinho da história que combina com a plataforma que a gente escolheu. Daí vou pedir para a gente fazer uma pausa agora mental aqui, em que vocês pensem se depois dessa nossa primeira conversa aí do que é transmídia marketing, que marca vem à cabeça de vocês que vocês conhecem, que vocês falam, poxa, aquela campanha é uma campanha transmídia. Vou dar 5 segundinhos aí para vocês pensarem. Legal, vou dar alguns exemplos e a gente vai ver 4 exemplos na sequência para trazer isso bem para o mundo tangível aqui, para ficar bem claro. Alguns exemplos assim que nas palestras todas que eu dei as pessoas estão trazendo que eu acho muito legais. O exemplo do McDonald's com o Ronald McDonald, que faz várias ações que a gente identifica o McDonald's e muitas vezes ele gera como o dia do McLanche feliz, né? É uma ação que está dentro da contação de história do McDonald's, do que é o produto do McDonald's, mas ela é uma ação separada. Quem nunca participou não sabe o que é. E tem muita audiência no McLanche Feliz, né? No dia do McLanche Feliz, que as empresas participam, os funcionários das empresas que participam fazem campanha, né? Você como empresa, ajuda o dia do McLanche Feliz. Isso é uma super campanha transmídia. A Turma da Mônica, com parque, produto, gibi, livro. Eles têm um livro muito legal que fica à venda na internet, que você consegue comprar para criança e customizar, e a criança vira um personagem do livro, e o livro é todinho impresso com o nome dela. Então, quando você compra online, você parametriza o nome da criança, e daí você manda entregar e ele vai impresso bonitinho como um livro, e a criança é um personagem da Turma da Mônica, que é genial, é um super produto transmídia. Por aí vai, espero que vocês tenham pensado em outras marcas. A gente trouxe 4, como eu falei para vocês. A primeira que a gente trouxe para a gente poder refletir é o James Bond. A gente quis trazer uma marca que já é razoavelmente antiga, para não pensar que o transmídia precisa ser uma marca nova inventada agora, né? Não precisa, pode ser a reinvenção de uma marca. Por que a gente considera o 007 como uma marca ou uma campanha transmídia? A gente vê que o transmídia, ele tem esse nome agora, mas ele já existe há muito tempo, né? A inserção do filme 007 nos Estados Unidos, né? Os filmes todos, as histórias todas, acabaram ajudando na adoção da vodka nos Estados Unidos. A vodka entrou no mercado americano em 1930, mas ninguém bebia, não era uma bebida apreciada. E aí, pelo filme, como tinha briga lá dos americanos com os russos bebiam o quê? Bebiam vodka. Daí, a vodka acabou se popularizando porque era uma forma de aproximar os fãs do 007 o próprio fã se sentia fazendo parte desse cenário dos filmes. Então, esse é um exemplo de produto sendo alavancado por conta de uma marca. E aí, até hoje, existe um site chamado Bond Lifestyle, que é esse website que está aí, em que você acha vários produtos que você pode comprar, relógios, sweater, acessórios, toda essa infinidade de produtos que tem aqui no cardápio do site, que você pode comprar, que são produtos Bond Lifestyle. Então, você compra, você se sente um James Bond, e isso é puro transmídia. Então, por que a gente trouxe esse exemplo? Porque ele é um exemplo que mistura a indústria do cinema com as entrevistas que os próprios atores deram na televisão, falando sobre
o personagem do 007, né? O próprio comportamento do ator incorporava esse lifestyle do 007 e ele culmina com o lançamento desse website em que vários produtos podem ser comprados. Então, a gente trouxe uma quantidade a gente tentou buscar exemplos bem variados de campanhas transmídia em áreas diferentes e inusitadas. O segundo exemplo, ele é bastante inusitado porque ele gerou um produto inusitado. Para quem lê os livros do Dan Brown criou uma coleção de livros que depois acabaram virando filme, com o ator principal era o Tom Hanks, fazendo o personagem Robert Langdon, que era um historiador que vivia uma série de histórias de mistério e tal, que ele tinha que descobrir os culpados, mas essas histórias elas eram muito especiais porque no livro, o Dan Brown, essas histórias se passavam em locais históricos. Então, o primeiro foi o Código da Vinci, que acontecia na França. Depois teve o Anjos e Demônios, que aconteceu na Itália. E daí, pela história, você só lendo ali a história do Dan Brown, você meio que se sentia já visitando o espaço onde as ações aconteceram, porque a descrição era muito perfeita, era muito cheia de detalhes. E daí, qual foi o produto transmídia inusitado que foi criado? Um guia impresso que você conseguia comprar nas livrarias, que se chamava No Rastro do Código da Vinci. Eu até coloquei o textinho da capa aqui, da contracapa atrás, porque ele mostra muito claramente como ele embala no livro, né? Seguindo os passos de Robert Langdon e Sophie no voo pela Europa, você pode desvendar os mistérios apresentados no livro, que já vendeu mais de 45 milhões de exemplares em todo o mundo. Então, você gerou um produto para quem quer ter a experiência de conhecer os espaços na mesma pegada do Robert Langdon, né, do personagem principal. É realmente esse desejo de estar vivendo a mesma história que o personagem principal do livro viveu. E ele é um produto, além desse guia impresso, tem os próprios pacotes de turismo que as operadoras passaram a vender. Aqui acho que cabe um comentário pertinente, que é cuidado, lógico, ao criar produtos transmídia em cima de uma marca que não é sua, porque existe toda a regulamentação, né, de autoria de projetos e patentes. Então, esse é um exemplo, e se em algum momento você tiver a ideia de criar uma campanha, um produto criado via transmídia, pesquise bem para ver se o produto não for baseado numa história sua, então pesquise para ver se os criadores dessa história enxergam isso de uma forma positiva. Tem marcas que enxergam esse tipo de ação como uma forma de ampliar a sua atuação. Então, eu não vou lançar um guia de turismo. Se alguém estiver lançando, poxa, que legal, vai fortalecer a minha marca, vai fortalecer a minha história, pode lançar. Por outro lado, grandes marcas, né? Por exemplo, em São Paulo, há uns anos atrás, teve um restaurante que foi feito todinho com a história do Star Wars, tinha nome, cardápio, fantasia e tal, só que essa marca é uma marca da Disney, e daí a Disney não libera nenhuma das marcas delas para que outras pessoas lancem produtos, e o restaurante foi notificado, teve que mudar de nome, acabou criando uma imagem negativa de tudo que tinha sido criado, porque eles pegaram carona numa história que não eram deles. Então, só cuidado com isso, né? Pesquisem bem a marca se vocês forem pegar carona numa marca existente. Então, essa marca do Dan Brown a gente trouxe porque ele tem uma narrativa transmídia, né, de vários livros com várias histórias diferentes em que só se repete o personagem principal, e ele lançou um produto muito inusitado, que é o produto de transmídia de turismo, através do guia turístico. O próximo produto que a gente trouxe é um produto brasileiro, que a gente fez questão de colocar aqui na apresentação. A gente tem várias marcas brasileiras, mas a gente quis falar um pouquinho aqui do Tropa de Elite. Por que a gente trouxe o Tropa de Elite como um exemplo de transmídia? Porque ele começa no cinema, ele lança o BOPE, que era uma coisa que já existia, né? Mas ele quase que relança o BOPE no Brasil como uma marca altamente reconhecida, e ele serve de trampolim para a banda Tijuana, que criou a música tema do filme, mas também criou, depois do filme, um álbum chamado Ilegal, que é um álbum com músicas
com letras bastante inspiradas no filme, né? Não era um CD normal, foi um CD lançado com base no filme, então ele foi um subproduto posto à venda, né? E isso indica transmídia, um transmídia musical, como acontece com vários filmes, né? Que você tem o filme e tem a trilha quando criada especificamente para o filme. Além disso, existe também até hoje, o filme nem é tão novo mais, né? Eu acho que eu falei dos slogans, quando um slogan é usado num ambiente fora daquele ambiente do contexto da história principal, né? Isso é um grande indicativo de que a marca adquiriu valor, e a gente vê no Tropa de Elite, até hoje a gente fala bastante, missão dada é missão cumprida, pede para sair, faca na caveira, tem loja de camiseta, boné, mochila, né? Uma série de produtos que tem tantos slogans como as imagens, e aí a imagem é mais forte ainda, né? Quando você vê uma imagem e associa a uma marca, isso mostra ainda, demonstra mais valor ainda agregado da marca. Então, por isso a gente trouxe o Tropa de Elite, porque ele faz esse transmídia de música e de produtos. E a gente trouxe aqui uma das franquias, uma das histórias que é um dos maiores, mais completos e complexos exemplos de transmídia marketing, que é o Harry Potter, que começou com um livro, depois virou filme. O filme é bacana porque as crianças crescem de verdade, né, junto com a gravação do filme, então tem a história do filme, mas também tem o acompanhamento do crescimento desses personagens na vida real, né. O Harry Potter tem muitas plataformas e plataformas poderosíssimas, como o museu que a Warner Brothers lançou em Londres, com o set de filmagem do filme, né, isso virou um museu que você pode pagar e visitar. O próprio parque da Universal fica pertinho lá da Full Sail em Orlando. É maravilhosa a história que acontece em cada um dos brinquedos. São as filas mais interativas. É gostoso ficar na fila porque coisas acontecem na fila e você realmente se transporta para o mundo do Harry Potter enquanto você está lá esperando um brinquedo, e depois tem o brinquedo em si, que é sempre também muito contextualizado dentro da história do Harry Potter. Então aqui a gente está falando de plataforma que junta livro com filme, com website. Eles foram há muitos anos atrás um dos primeiros a lançar um website interativo em que você conseguia interagir com um jogo de realidade alternada, que você clicava nos personagens, entendia a história deles, como eles se relacionavam com o todo da história, qual o papel de cada personagem. Então, bastante poderoso já há muito tempo atrás, né? Depois veio o Wizard World of Harry Potter na Universal, depois teve o museu em Londres, uma série assim infinita de produtos Harry Potter que vendem muito. E aí uma coisa muito bacana que são os grupos em redes sociais e os eventos paralelos dos próprios fãs, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que os próprios fãs criam eventos, fóruns de discussão, encontros. Eles mesmos se articulam e eles mesmos preservam a história do Harry Potter para esses grupos e para esses eventos, melhor até talvez do que a própria marca, né? Então isso mostra um nível muito alto de valor percebido pelo fã, né? E aí teve até agora foi lançada uma peça de teatro que está nesse momento por conta do Covid. Essa peça não está acontecendo, mas existe uma peça de teatro já do Harry Potter. E aí essa história das datas, né, de como Harry Potter virou um modelo perene, uma história que se reinventa o tempo todo. O primeiro livro é de 97, que é a Pedra Filosofal, e aí de 97 até 2007 vieram nascendo os outros livros numa história sequenciada, né? E daí a gente vê em 2016 a autora volta no tempo e faz o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é o pre-sequel da história do Harry Potter, né? Indo lá para 1926, contando os bastidores do mundo que depois recebeu o Harry Potter. Então, essa permeabilidade do tempo, que também é muito forte no Star Wars, né? Isso demonstra uma história perene, né, que continua. Isso demonstra que os fãs aceitam, estão dispostos a entender pedaços da história do que aconteceu só lá na frente. Isso é um resultado de um engajamento muito forte por parte
dos fãs, né, da galera que segue a marca Harry Potter. Essa com certeza é uma das marcas, junto com Star Wars, é uma das marcas que mais se apropria do transmídia. Uma coisa que eu acho muito importante a gente comentar do Harry Potter é que quando a gente olha essas grandes franquias, né, é impossível não pensar que, poxa, olha o dinheiro que precisa ter para fazer tudo isso, mas lembrem-se da história da escritora do Harry Potter, que foi uma das escritoras que mais recebeu negativas na vida, porque o primeiro livro do Harry Potter ninguém queria publicar, e ela insistiu e foi rejeitada dezenas de vezes, e tudo isso hoje que foi construído saiu da cabeça desta uma pessoa, que poderia ser qualquer um de nós, desde que a gente tivesse essa persistência e essa resiliência que ela teve de conseguir manter a história íntegra e fazer essa história acontecer e virar a franquia que virou hoje. Para mim, eu sempre gosto de mostrar esse print, que é um print das lojas americanas aqui do Brasil, e que eu acho que mostra muito bem o valor de marca, né? Para quem conhece a Butterscotch Beer do Harry Potter, a gente vê aqui ela sendo vendida no Brasil, uma garrafinha de 355 ml, é uma cerveja do Harry Potter, né? Que não é como se fosse um refrigerante. Não sei quem já tomou, eu não gosto, acho que é super doce, né? Mas não é a bebida, é uma cerveja que não é cerveja, é uma cerveja que é um refri, e você não paga R$ 42,57 em 355 ml, nem de cerveja, nem de refrigerante, né? Você compra um vinho com esse valor. Então, quando o fã paga 10 vezes a mais o valor da bebida, ele não está comprando a bebida. Quando um fã compra a Butterscotch Beer, ele está comprando a participação dele no mundo do Harry Potter. E quanto vale isso? Com certeza vale muito mais do que cerveja. Você vê aí que a gente consegue, hoje, a franquia da Harry Potter consegue vender uma cerveja com 10% a mais do valor de uma cerveja normal do mercado. Então, esse é um indicativo muito forte de uma campanha bem-sucedida de transmídia. E daí agora a gente vai falar do nosso último case de transmídia, que ele é até hoje considerada a melhor e maior campanha de transmídia marketing que já foi feita, por conta destes resultados, né? Porque essa campanha que a gente vai ver engajou 10 milhões de participantes em 75 países diferentes. E essa campanha, diferente do Harry Potter, ela é meio que o oposto do Harry Potter, que era uma história perene. Essa campanha teve começo, meio e fim, porque ela é uma campanha para inaugurar um filme, para fazer o opening de um filme. Então ela termina, ela é pontual. E ela usou uma série de plataformas, ela teve várias web pages, teve jogos interativos, teve entrega de aparelho celular durante as campanhas, teve campanha de SMS, teve mídia impressa, teve campanha de e-mail, teve muitos eventos de vida real, teve muito filme criado, vídeos pequenos, e foi uma campanha que gerou a maior abertura, o maior opening de um filme no cinema até hoje. Estou falando da campanha do Batman The Dark Knight. Eu separei alguns pedacinhos aqui da campanha para a gente olhar juntos, e aí a gente vai assistir um último vídeo que mostra cenas disso tudo acontecendo na vida real. Eu separei aqui o pedaço da história mais voltado para o Coringa, né, para o Joker, mas tiveram várias campanhas, então no vídeo vocês vão ver inclusive outros pedacinhos de outras campanhas. Esse pedacinho aqui que eu separei para vocês é uma campanha que angariava pessoas para o exército do Coringa, para seguir o Coringa e torcer pelo Coringa no lançamento do filme. É lógico, era uma grande brincadeira, né? Mas vocês vão ver o poder de ativação. A campanha estava todinha baseada em caça ao tesouro, no sentido de que os fãs tinham que ir para a internet e descobrir dicas e conectar pistas. Então, começou em 2007, vê há quantos anos essa campanha aconteceu, e ela ainda é considerada a maior campanha de transmedia marketing que a gente já viu. Começou em 2007 com o lançamento oficial do filme, né? O lançamento oficial do site Dark Knight. Uma semana depois desse site estando no ar, aparecia um simbolinho de um morcego, e quem percebia que passando o mouse em cima do morcego e clicando, você conseguia entrar num outro site, conseguia acessar esse site aqui, que é essa pegada da caça ao tesouro, né? Você tem que ir lá no site e ir fuçando. Então, quem fuçava
acabava entrando nesse site do Harvey Dent, que era o delegado lá de Gotham City, e aí esse site falava I Believe in Harvey Dent. Ao mesmo tempo que esses sites iam para o ar, e essa campanha teve muitos sites, muitos websites diferentes ao mesmo tempo, na Califórnia, uma loja que vendia gibi encontrou alguns cartões que apareceram lá, que eram cartas assim do Coringa, rabiscadas, como se o Coringa tivesse passado e deixado lá, com escritos em cima da carta. E as cartas tinham escrito em cima dela I Believe in Harvey Dent too. E aí os fãs que se ligaram de ir até a internet e digitar I Believe in Harvey Dent too.com foram levados para um outro hot site, que era como se o Coringa tivesse hackeado o site do Harvey Dent, entrado e bagunçado a imagem dele, né? Fez a boca lá do Coringa, pintou o olho de preto e colocou o tio lá embaixo. Ao mesmo tempo que essas ações estavam acontecendo, em San Diego aconteceu a Comic Con. E na Comic Con apareceu uma pessoa fantasiada de Coringa, né? Com a indumentária do Coringa, distribuindo notas de $1, também bagunçadas, rabiscadas e tal. E nessas notas estava escrito Why So Serious? E aí, de novo, as pessoas foram para a internet, quem recebeu essas notas, digitaram whysoserious.com e caíram num outro website. E esse website ele falava, esteja num determinado lugar, numa determinada hora, ele dava o endereço e um horário e falava que ia acontecer alguma coisa importante. Quem foi, e vocês vão ver isso no vídeo que a gente vai passar, quem foi nesse lugar, nesse horário indicado, viu um avião no céu passando, né, esse número de telefone aqui com fumaça, escrevendo esse número de telefone com fumaça. E daí as pessoas voltaram para o site whysoserious.com, colocaram esse número de telefone e entenderam que eles tinham que mandar uma mensagem de SMS para esse número. E aí quem mandou a mensagem de SMS passou a fazer parte de uma mailing list do Joker, né, do Coringa, chamando as pessoas para a rua para fazer as ações de vida real. E aí as pessoas iam fantasiadas. Então você vê o trabalho todo que a pessoa tinha que ter para conseguir descobrir onde ia ter a ação e ainda conseguir se fantasiar, pintar o rosto e ir para lá. E vocês vão ver no vídeo que tem muita gente que fez isso. Então esse é um pedacinho dessa história. Tem vários outros pedacinhos que a gente vai ver agora no vídeo que eu vou passar. Vocês vão ver, uma das campanhas entregava bolo de verdade, com um aparelho celular dentro. E aí as pessoas que recebiam esse bolo e tiravam o aparelho, começavam a receber mensagens de texto pelo aparelho também. E aí você vê que teve uma bifurcação entre pessoas que iam ajudar o Harvey Dent e pessoas que entravam para o exército do Coringa, né? Uma das coisas interessantes da história é que a gente vê a consistência da história quando a gente pensa que ninguém foi convidado para ajudar o Batman. Não tinha uma campanha do Batman, porque o Batman é um cavaleiro solitário, ele cuida, ele faz todas as ações dele sozinho. Então não teria sentido fazer uma campanha do Batman chamando as pessoas para ajudá-lo, porque ele nunca pede ajuda. Então essa consistência da história foi muito interessante nessas campanhas todas. Vou passar aqui para vocês então o vídeo que mostra esses pedacinhos dessas campanhas acontecendo, é bem legal. Why so serious? In the months leading up to the release of The Dark Knight, an alternate reality game attracted more than 10 million unique players to real-time Gotham City, a city where the Joker left his mark on posters and bills and started building an army of henchmen all over the world. At Comic-Con, players gathered to take their first orders from the Joker. Working with players online, they scavenged for clues and found a big one typed out in the sky. Saw a bunch of jets writing a phone number. So we dialed that phone number and there's this little message. If you want to be part of my crew, you're going to need to prove you're up to the challenge. Players hit the streets dressed as their leader, and Gotham City began to spill out into the real world, building excitement and anticipation for The Dark Knight. Their efforts put together yet another piece of the puzzle. Tonight you're gonna break your one rule. A request to hit local landmarks in full Joker makeup. From London to the Middle East, to Pennsylvania, to India. A worldwide community formed, a chosen community, and a newspaper led them further into the world. A world where nothing was safe from the Joker.
You will never have spoken. Check out documents. No cease expired by 1. where corrupt cops shame the city. And where players picked up cakes at bakeries across America with a hidden package inside. A Joker phone to keep in constant contact with the world of Gotham City. A world they could choose to join in any way they wanted. Like a campaign to take back Gotham City. Hello, I'm Harvey Dent, Assistant District Attorney of Gotham City. I'm calling to ask for your support. Harvey Dent contacted players by phone and email and asked them to show their support. The response was overwhelming. Pictures streamed in. Dentmobiles brought Harvey Dent's message of change to 33 cities throughout the country. Citizens took to the streets, marched, protested, rallied, screamed, and chanted. Who's got the goodness? What does hitting somebody with a pillow have to do with Harvey Dent? The pillow fight is just a way of saying, you know what? We're not going to take it anymore, but we're not going to do anything illegal and criminal. You're wearing a button for Harvey Dent. There it is. See it? I believe in Harvey Dent. Truly, there it is. The immersive marketing campaign was reaching a critical mass. Gotham City even reached into bowling alleys around the world. ClownTravelAgency.com has a list of cities around the world. And on Tuesday, these addresses started showing up. At first, I thought it was an April Fool's joke. We knew that it was going to be a locker number and a combination locker. Pulled the bag out, and everyone around was like, open it, open it, open it. My first reaction was just like, there's all these people around, grab the bag and get out. Just go. And when a trail of clues led players to an exclusive trailer of The Dark Knight, the Joker got there first. And the news burst out onto the web. It was big, but not as big as what happened the week of The Dark Knight premiere. On Tuesday, hundreds of Gotham City residents, calling themselves citizens for Batman, gathered in downtown New York City. And then at 10 p.m. sharp, they saw the bat signal. They didn't know what was coming. All they knew was that online clues sent them to the site. But the Joker had plans of his own. In front of everyone's eyes, the beloved bat signal was defaced, along with everything else in Gotham City. From websites to videos to submissions, the Joker left his mark. Isso aí, pessoal, bem bacana, né? Essa campanha, para quem não conhecia ainda, recomendo, para quem não assistiu o filme, recomendo assistir o filme e aí dá uma pesquisada na internet, porque tem vários vídeos no YouTube contando pedacinhos dessa campanha. Isso que a gente viu, tem bastante coisa, mas tem muito mais coisas ainda que aconteceram. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Essa era a história que eu queria compartilhar com vocês sobre transmídia storytelling. Acho que é importante, vamos fazer aqui um recap do que é importante a gente se lembrar em relação a esse conteúdo que a gente viu hoje, né? Vamos lembrar que transmídia tem a ver com contar uma história que tenha uma linha mãe, que seja consistente, mas você reparte essa história e conta em várias plataformas. Essas plataformas podem ser plataformas de vida real ou podem ser plataformas digitais. E você faz transmídia marketing quando você lança um produto ou serviço, pegando uma carona nessa história que você contou através das plataformas. Espero que tenha ficado claro para vocês e que tenha ficado transparente para que vocês possam enxergar quando vocês estão participando como audiência de uma campanha transmídia. E para quem quer trabalhar com marketing e vendas também é uma super ferramenta para pesquisar mais e botar a mão na massa. O legal dessas plataformas digitais é que você consegue fazer isso sem precisar de um investimento gigantesco de dinheiro, né? A gente está gravando aqui essa brincadeira, essa palestra, então a gente não vai ter a brincadeira do Kahoot. E as perguntas vocês podem mandar via a escola de vocês, e aí eles encaminham para mim. Quero agradecer muito pela atenção de vocês, aí vocês têm meus contatos.
Eu estou no Instagram como Carol Olival, no Facebook também, no LinkedIn também. Quem quiser mandar as perguntas direto para mim, tem meu e-mail aí, colival@fullsail.com, e o meu telefone, que é o WhatsApp também. Fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas. Se tiverem campanhas que vocês gostariam que eu desse uma olhada, fizesse uma análise, mandasse de volta para vocês, contem comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que a gente consiga se encontrar de novo em breve.